Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? As famílias estejam bem, nossos pais, nossos avós. Espero que vocês estejam cumprindo, né, com todas as orientações e mantendo o senso de responsabilidade, né, que nesse momento é extremamente importante para o controle aí dessa pandemia e a gente já vai passar por tudo isso. Enquanto isso, a gente vai estudar os marcadores bioquímicos de lesão cardíaca. Então a gente já estudou o perfil renal, a gente estudou o perfil hepático, os marcadores bioquímicos de lesão hepática, e agora a gente vai iniciar com os marcadores de lesão cardíaca. Quando a gente trata de marcadores de lesão cardíaca, a gente está falando praticamente, existem algumas outras doenças, mas a gente vai abordar exclusivamente o infarto agudo do miocárdio. Tá? Então a gente vai falar um pouco dele hoje, porque é uma das principais doenças, né, que necessita do marcador cardíaco. Então a gente vai explorar, né, o infarto agudo do miocárdio com mais frequência na aula de hoje. Tá? O que é o infarto? Como vocês viram em fisiopatologia, em patologia, ele é a morte celular do miocárdio, que é aquela célula muscular cardíaca. Esse tecido ele sofre isquemia. A partir desse processo de isquemia, né, ocorre uma evolução, né, acontece uma isquemia miocárdica aguda. Esse processo ele evolui e esse tecido ele tende a necrosar, né, por conta da falta do suprimento sanguíneo. Esse tecido tende a necrosar. E aí essa parte desse tecido ele perde sua função, tá? E aí a gente tem um desenvolvimento do infarto agudo do miocárdio. E por que isso acontece? Tá? Acontece devido à formação, principalmente pela formação, né, das placas de ateromas, placas de gordura, né, arteriosclerose. De síndrome metabólica, mas esse indivíduo que tem esse aumento, né, de LDL, colesterol no HDL, a gente vai ver isso lá na aula de colesterol, ele tende a acumular gordura na parede dos seus vasos, das suas artérias, e aí ele tende a formar essa placa, ocorre a obstrução dessa artéria, e aí esse tecido ele diminui, tá, a sua perfusão, e esse tecido entra numa isquemia, e aí evolui para uma necrose e o desenvolvimento do infarto agudo do miocárdio. Sim, né, nós temos os principais fatores de risco. Essa doença ela acontece, né, em homens acima de, né, com maior frequência, tá? Em homens acima de 45 anos, mulheres com 55 anos ou mais, tá? Essa é a faixa etária com a maior propensão do desenvolvimento da doença. Tabagismo, tá? Indivíduos hipertensos, colesterol elevado, diabéticos, tá? Indivíduos que já têm histórico familiar de infarto agudo do miocárdio, indivíduos sedentários que não praticam atividade física, tá? Obesos, tá? O estresse está bastante relacionado. Existem diversos estudos associando, né, as dislipidemias, síndrome metabólica, estresse e um posterior desenvolvimento do IAM, tá? Indivíduos alcoólatras e que fazem uso de drogas ilegais e estimulantes como a cocaína, tá? E tudo isso aumenta a possibilidade do desenvolvimento, a probabilidade de desenvolver um infarto. Indivíduos mais novos, né, a gente entra naquele conceito da fisiopatologia de angiogênese, então indivíduos mais novos, eles têm uma maior letalidade, tá, devido à diminuição de microcirculação. Isso a gente vai abordar também em síndrome metabólica mais para frente. E esses indivíduos eles têm uma maior propensão, tá, de letalidade, né? Vamos tratar dessa forma. Então a letalidade ela é maior, ela pode ser maior em indivíduos mais novos devido à questão do desenvolvimento da microcirculação, tá? Que vai acontecendo durante a vida, vai tendo a formação de vários vasos. Então indivíduos mais velhos eles têm uma maior chance, tá? de ter menos sequela quando comparado com indivíduos mais novos.
Os principais sintomas, sinais e sintomas é vômito, suor frio, fraqueza intensa, o indivíduo ele sente palpitação, geralmente associado à falta de ar, tá? Aquela sensação de ansiedade, de pânico, tá? Bastante fadiga, então o infarto ele pode ser fulminante ou ele pode vir de uma forma gradativa, tá? Quando ele vem de uma forma gradativa, o indivíduo às vezes ele infartou 24 horas atrás, ele não procurou atendimento médico e o quadro ele vai se estendendo, né? A lesão ela tende a aumentar, então esse indivíduo ele vai ficar fadigado, sonolento, vai sentir dor no peito, desconforto durante horas e horas e a partir daí ele vai procurar o atendimento médico. Então daí a importância de procurar o atendimento médico o mais breve possível. A gente vai ver que isso no infarto, o tempo ele é crucial, tá? Desmaio, tontura e vertigem, tá? São coisas que a gente encontra no nosso paciente com infarto agudo do miocárdio. Existem alguns fatores de risco. A gente classifica os fatores de risco como fatores modificáveis, tá? E não modificáveis. A gente tem, por exemplo, não modificável. Os fatores que a gente pega idade, por exemplo, não muda idade. Então a gente sabe que com o passar do tempo a gente aumenta as chances de desenvolver um infarto, assim como diversas outras doenças. Tá? A questão da raça, a questão do gênero, né? Principalmente o gênero masculino tem uma maior propensão, e o aspecto genético. Esses são fatores que a gente não consegue alterar, tá? Para diminuir a questão nesses fatores, tá? De diminuir a possibilidade do desenvolvimento da doença. Aí existem os estilos modificáveis. Com os estilos modificáveis a gente consegue retardar, tá? O que os fatores não modificáveis causam, tá? Então, dieta rica em gordura saturada, né, e colesterol são fatores que vêm do estilo de vida, né? Cada vez mais a gente está se alimentando mais de alimentos não saudáveis, de alimentos industrializados, de fast food, e uma alimentação rica em gordura saturada. A gente não se alimenta de gordura boa. E essa é uma questão, tá, para o desenvolvimento do infarto. Alimentos pobres em frutas, vegetais e grãos, isso a gente vai ver da importância dessa ingestão, né, do equilíbrio da alimentação lá na nossa aula de colesterol. Indivíduos obesos, tabagismo, sedentarismo, fatores que a gente muda, tá? É sedentário, vai praticar atividade física. Tabagista, para de fumar. Obeso, perde peso, pratica atividade física, se alimenta melhor. Tá? Fatores que a gente consegue modificar. Fatores modificáveis por droga. Indivíduos hipertensos, você tem aí os antihipertensivos. Tá? Na dislipidemia, nós temos aí as estatinas. Então, são fatores que a gente consegue alterar, tudo bem? E aí a gente tem os indivíduos com síndrome metabólica, principalmente os associados à resistência à insulina, indivíduos com uma grande probabilidade de desenvolver um infarto, indivíduos que estão expostos, né, ao estresse oxidativo, né, e não faz, né, nenhuma ação, nem de alimentação, nem de hábitos de vida para que tenha um equilíbrio nessa produção dessas espécies reativas de oxigênio no seu organismo. Tá? Indivíduos que vivem em processo inflamatório. Então, são situações que a gente tem aí maior chance de desenvolver, né, as doenças coronarianas. Qual que é o ponto? 50% dos nossos pacientes, eles atendidos no pronto-socorro, eles não têm aquela clínica característica, tá? Ou não apresentam alteração no eletrocardiograma. Aí a importância dos marcadores bioquímicos, tá? Esses outros 50%, a gente não consegue fazer o diagnóstico clínico imediato, mesmo o laboratório sendo obrigatório, mas é importante o diagnóstico clínico inicial, até para solicitação, né, do perfil cardíaco correto. A gente vê a importância aí dos exames laboratoriais. Então a gente tem a tríade do diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Tá? Primeiro ponto, tá, para o diagnóstico clínico laboratorial do infarto, o indivíduo sente dor no peito, tá? A gente chama de dor precordial, uma dor bastante forte, é uma dor retroesternal, né? Então a gente sente
ela na região retroesternal. É uma dor que tem uma irradiação para as costas e os indivíduos relatam, né, que ele se estende para as costas e para o pescoço, geralmente do lado esquerdo do corpo. Aí vai irradiando para o lado esquerdo. Então inicia no meio do peito e irradia para o lado esquerdo. Os indícios, tá? Alteração do eletrocardiograma, principalmente na extensão ali do nosso segmento ST, lá do final do eletrocardiograma, né, do nosso pulso. Então, ocorre essa alteração, tá, do prolongamento do segmento ST e a elevação dos marcadores bioquímicos. E aí a gente tem o AST, CKMB, a mioglobina, a troponina, os principais marcadores, tá? A gente vai discutir esses marcadores hoje. Então aí, eu tendo alteração desses fatores, eu tenho o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Tudo bem? Mas aí a gente precisa fazer tudo isso muito rápido. Tá? A gente precisa fazer esse diagnóstico muito rápido e as primeiras intervenções de uma forma muito rápida. Na cardiologia, costuma-se usar o termo tempo é músculo. Tá? E eu gostaria que vocês refletissem. O que será que quer dizer essa frase? Tempo é músculo. Né? O que será que quer dizer isso? Vamos dar uma pensada? Né? O que será que tempo é músculo? Para os pacientes. O que significa tempo é músculo? Quanto mais tempo o meu paciente está nessa condição, quanto mais tempo eu levar para fazer as intervenções, eu estou perdendo músculo. Tá? Lembra que é uma questão isquêmica. Né? Quanto mais tempo, mais lesão eu tenho no tecido. Né? Quanto mais tempo falta oxigênio, mais dano eu vou levar para o tecido. Tá? Por isso que eles usam o termo tempo é músculo. Tá? Se entende, né, pelas diretrizes internacionais que eu tenho que fazer todo o diagnóstico inicial e as intervenções num período de 90 minutos, tá? 90 minutos desde do primeiro sinal clínico, né? A dor, vamos dizer assim. O indivíduo sentiu dor, a chance dele sobreviver é maior quando eu atendo esse paciente em 90 minutos. A gente sabe que isso não acontece na prática, tá? Mas a ideia é que seja tudo feito no maior tempo possível. Então, de início, né, admite-se o paciente, levanta o histórico, inicia eletrocardiograma, diagnóstico laboratorial desse paciente para a dosagem das enzimas cardíacas. Né? Em seguida, é feito o MONAB, que a gente vai ver já a intervenção do MONAB. E aí, esse paciente sendo diagnosticado, é feito ali as intervenções, que pode ser, por exemplo, a insuflação do balão, né, pela angioplastia, e aí a gente tem a desobstrução, tá, dessa lesão. Então a gente tem aí essa questão importante. O que é esse MONAB? Tá? É o tratamento imediato do infarto agudo do miocárdio. O MONAB só para a gente lembrar, tá? É constituído por morfina, oxigênio, nitratos, aspirina e beta-bloqueadores. Primeiro, por que a gente dá morfina para o paciente? Com isso a gente diminui a resistência vascular e a gente diminui o dano. Tá? Segundo, oxigênio. Tá? A gente limita a lesão isquêmica. Então a gente aumenta a saturação desse paciente, aumenta a distribuição de oxigênio, tá? E aí a gente tem uma melhor perfusão. A gente aumenta o oxigênio acima da capacidade desse paciente. Aí a gente limita essa lesão isquêmica. A gente está distribuindo mais oxigênio para o tecido. A diminuição de nitratos. Né? A gente induz aí a vasodilatação. Tá? Diminui a lesão também causada por essa placa. Aspirina vai impedir a agregação plaquetária, diminuindo aí o risco dessa placa. E beta-bloqueadores, que a gente consegue reduzir aquela carga pós-ventricular, lembra lá da fisiologia? A gente reduz a carga aquela pós-carga ventricular, com isso a gente diminui, né, a resistência do músculo cardíaco e a gente consegue diminuir o dano, a extensão da lesão, né, porque eu tenho um tecido lesionado, com isquemia, induzindo necrose, e a máquina cardíaca ali agindo. Então, eu diminuo essa pós-carga ventricular e aí eu tenho uma redução de dano. Tá? Lembrando, dúvidas, tá? A gente discute no fórum, tudo bem? Não esqueçam de mandar as dúvidas, não fiquem com dúvidas. Tá?
A gente já comentou que é um marcador cardíaco, né? Então são substâncias dentro de células, de tecidos específicos, são substâncias presentes naquele tecido, e quando eu tenho injúria, lise, morte, né, seja ela temporária ou permanente, do tecido, ela é liberada, aí ela vai ali para o meu plasma e eu consigo quantificar essa substância. Os marcadores cardíacos, eles servem principalmente para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Tá? O que ele vai determinar? Extensão do meu infarto. Tá? É importante a agilização dos resultados, a gente consegue detectar o reinfarto. Tá? Então, o paciente infartou, ele está internado, a gente consegue detectar se houve um reinfarto, a gente consegue monitorar, né, também a reperfusão após o uso de medicamentos. Então, aí vem a importância dos marcadores cardíacos. Principais marcadores, aspartato aminotransferase, o AST, a gente viu lá na lesão, nos marcadores de lesão hepática. O AST ele entra aqui no diagnóstico do infarto, ele não é usual mais, mas ele já teve ali seus tempos de glória. A gente tem o CKMB, que é a creatinoquinase, a fração MB, aquela exclusiva de músculo cardíaco, as troponinas IIT e a mioglobina. Tá? Esses são os principais marcadores bioquímicos cardíacos. Tá? O AST, a gente sabe que ele não é específico. Tá? Ele está presente em fibra esquelética, cardíaca, parênquima hepático, pancreático, renal, então ele eleva, tá? Por muita coisa. Só que um tempo atrás ele era o mais utilizado no diagnóstico do infarto, tá? Agudo do miocárdio, porque a gente não tinha os outros marcadores e acaba usando o AST, tá? Que é o nosso antigo TGO. Ele aumenta, né, no infarto, ele aumenta ali após 6 horas, tá? Ele tem o seu pico de entre 18 e 24 horas, então a gente vê que ele não é nada específico. Ele vai aumentar numa concentração bastante elevada no plasma do meu paciente após 18 horas do infarto, então é muito tempo. E ali ele vai diminuindo durante 4 a 5 dias. Tá? Então a gente vê que ele não é específico, tá? E ele não é sensível. Tá? Ele não é específico para tecido cardíaco e ele não é sensível e ele eleva por muito tempo. Tá? Então ele não tem sensibilidade no diagnóstico. A gente tem como valor de referência, né, valores para homem inferior ou igual a 40 e para mulheres inferior ou igual a 33 unidades por litro. Tá? Essa é a concentração basal. E aí, quando ele está elevado, ele pode sugerir uma lesão cardíaca. Tá? Mas antes a gente não tinha esses outros marcadores, então se baseava no AST. Tá? Mas aí foi evoluindo e descobrindo outros marcadores. A gente tem o CKBB, exclusivo de lesão cerebral, a gente tem o CKMM, de lesão musculoesquelética, e a gente tem o CKMB, tá? Se a gente lembrar lá da bioquímica, a gente tem essas frações da creatinoquinase. E a gente utiliza o CKMB para o marcador, tá, de lesão cardíaca. Ele não é muito utilizado na prática, tá? Mas nas diretrizes de angina estável e de IAM, tá? Sem supradesnível, quando não tem alteração do eletrocardiograma, ela é indicada. Tá? Então, eu tenho um paciente que ele não teve alteração do segmento ST, indica-se o valor de CKMB e de troponina. Tá? Então, quando eu não tenho alteração do supradesnível do segmento ST lá no meu eletrocardiograma, eu tenho ele, né, como um dos exames de escolha, o CKMB e a troponina. O valor de referência, olha como ele é sensível, ele é inferior ou igual a 5 nanogramas por ml. Ele começa a aumentar com 4 horas, ele tem um pico entre 18 e 24, tá? Porém ali com cerca de 6 horas, a partir de 6 horas eu já começo a ter ele aumentado na minha circulação. E ele também se torna pouco sensível, tá? Quando comparado a outros. Ele fica ali na circulação entre 48 e 72 horas e ele vai diminuindo e sendo excretado. Tá? Se meu paciente ele tem um reinfarto, esse valor ele volta, tá, a subir. Tem a troponina I e T. Né? As troponinas elas são estruturas envolvidas lá naquele processo de contração, tá, das fibras musculares,
A gente, né, vocês lembram lá da fisiologia, da questão da importância das troponinas, da miosina, da quitina, tá? No processo de contração muscular. E a troponina I e T, né, elas são troponinas presentes no músculo cardíaco. Né? A gente tem, na verdade, um complexo composto por 3 troponinas, a T, I e a C. Tá? E aí, as consideradas específicas para diagnóstico de lesão de músculo cardíaco. Tá? Então, a gente faz a dosagem do antissoro, tá? Então, é um teste imunológico, a gente faz a dosagem do antissoro, da troponina TI, e a partir daí a gente consegue fazer o diagnóstico, porque ele é um marcador específico de lesão cardíaca. Tá? Então, a gente vê que ele é o mais indicado, tá? Porque ele é específico de lesão cardíaca. Né? Dentre desses, ele é o mais específico. Aqui a gente tem a nossa estrutura funcional lá do músculo, a nossa tropomiosina, troponina C, e a gente vê a troponina I e a troponina T. Tá? Quando eu tenho lesão do músculo cardíaco, eu tenho um extravasamento dessas substâncias ali para o meu plasma. E a gente vê, né, a questão da contração muscular e da minha troponina, né, ela tendo ali a sua função. É importante, ela tem uma sensibilidade boa, então ela eleva, a partir daí, ela começa a aumentar com 4 horas da lesão, antes. Com 6 horas ela atinge seu pico, então um tempo curto, ela já atinge a sua concentração máxima, então ela tem uma sensibilidade muito boa, né, no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Então a gente vê que ele tem uma sensibilidade boa. Tá? A maioria dos testes ele é feito por eletroquimioluminescência, tá? De alta sensibilidade. Tem alguns lugares que fazem teste rápido e fazem também o semi-quantitativo, tá? Que ele dá uma estimativa, né, de valor reagente, de valor positivo, né, um reagente, e um valor esperado ali quantitativo. Ele aumenta com 4 horas da dor precordial. Então, quando o paciente começa a sentir dor no peito, quando começa a ter ali a lesão isquêmica, com 4 horas ele já aumenta. Então, olha que sensível, tá? No tempo curto ele já tem um aumento. O pico dele é de 6 a 12 horas, então ele aumenta, né? Então vai para na quarta hora da dor precordial. Na sexta hora ele atinge o seu pico, então quando esse paciente geralmente ele dá entrada no hospital, ele já tá com a troponina lá em cima, tá? E aí ele vai diminuindo de 3 a 10 dias, né? Caso haja um reinfarto, essa troponina ela volta a elevar, tá? Tem algumas doenças cardíacas, né? Que o paciente ele pode apresentar troponina positiva, nesse caso pelo sofrimento cardíaco, tá? E aí ela diminui com o tempo, tá? Quando a gente tem no caso do infarto, ela se perdura ali de 3 a 10 dias, né, com valor bastante elevado, um valor positivo bastante elevado. A gente vê agora os pacientes com coronavírus, esses pacientes apresentam troponina positiva devido ao estresse cardíaco, né, desses pacientes graves. Então, tem uma porcentagem de paciente que apresenta um valor considerável, né, de troponina, então essa troponina positiva. Tá? Isso não significa que esse paciente está infartando, tá? Neste caso, tudo bem? A gente tem o valor de referência ali da troponina I até 0,02 nanogramas por ml e da troponina T até 0,03 nanogramas por ml. Então, assim, a gente vê que realmente ela é exclusiva de músculo cardíaco, o valor basal dela é extremamente baixo. Está falando de 0,02 nanogramas por ml. Então, normalmente, um paciente saudável ele apresenta a troponina ali quase zero. Tá? E ela se torna bastante sensível. Tá? Então, a troponina é o teste mais indicado para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Tudo bem? Temos a mioglobina. Tá? A mioglobina ela também não é específica. Ela está presente, né, no músculo esquelético e no músculo cardíaco, como a gente conhece. Né? A mioglobina é aquele sangue que a gente vê saindo da carne, sabe? Que a gente fala que é sangue. A mioglobina, né? Aquele conteúdo vermelho que ele sai ali do músculo, tanto esquelético quanto cardíaco. Por que é importante a mioglobina no diagnóstico do infarto? Tá?
ela não é sempre pedida. Ela é importante porque ela tem um alto valor, um elevado valor preditivo, tá? Negativo. O que significa isso? Tá? Lembra lá, o valor preditivo negativo, ele é o que? Ele é a proporção dos verdadeiros negativos entre todos os indivíduos com teste negativo. Tá? Então, o que significa isso? Ela é muito boa para os pacientes que não apresentam infarto. Então, meu paciente, eu tenho suspeita clínica que ele está infartando. Tá? Faço troponina negativa. Né? O que eu posso fazer? Faço dosagem da mioglobina. Troponina, aí a mioglobina apresentou negativa, beleza, meu paciente, ele tem menos chance de estar infartando. Mioglobina deu positiva, olha, continuo com a suspeita de infarto agudo do miocárdio. Então, por isso que ele é importante, porque ele tem esse elevado valor preditivo negativo. Tá? Então, ele tem a sua importância na dosagem. Aí a gente vê o aumento, então ele aumenta com 2 horas, tá? Por isso que ele é bom para os pacientes. Essa questão do valor preditivo negativo, ele aumenta com 2 horas. Da dor precordial, ele é sensível, porém ele não é mais indicado para confirmatório. Né? A gente tem a troponina como confirmatório, lembrando que a mioglobina ela pode levar também com lesão esquelética, um paciente com rabdomiólise, ela está lá em cima, ela vai lá para o alto, então não é o mais indicado, mas ele é indicado para o acompanhamento desse paciente. E ele aumenta com 2 horas, né? O seu pico ele é atingido ali entre 2 a 12 horas, e aí com 24 horas ele já diminui e já volta para o seu valor basal. A gente tem como valor de referência 110 nanogramas por ml. O que é importante? Este valor de referência é o ponto de corte para o diagnóstico de infarto. Tá? Não é o valor de mioglobina para rotina ou para outras doenças. A gente está falando de valor de referência para a suspeita de infarto. Tudo bem? Então a gente segue esse valor de referência de 110 nanogramas. Tá? Lembrando, se tiver qualquer dúvida, a gente discute lá no fórum. Tá? Galera, é isso, né? Agradeço. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, né? Que estejam conseguindo aprender nessas aulas remotas, que esteja sendo produtivo. Caso vocês querem que mude alguma coisa, né? Formato de aula, alguma coisa assim que seja do nosso alcance no momento, né? Na situação que a gente está vivendo, avisem que a gente faz essas alterações. Né? A gente está aqui por vocês, tá? A gente está tentando fazer o máximo, tentando fazer o melhor, tá? Para vocês não serem prejudicados. Então vamos tentar fazer do melhor semestre, né, o melhor semestre possível. Tá? A gente sente bastante saudade de estar em sala, de estar com vocês. É ruim demais ficar longe. Tá? Esse é o nosso trabalho. A gente ama aluno, a gente ama o que faz. Estar longe de vocês é muito ruim. Tá? E a gente tenta fazer o melhor. Tá? Então espero que esteja sendo produtivo. Tá? A gente vai... As próximas aulas dão andamento à interpretação clínico-laboratorial. A gente vai fazer discussões de casos para ficar mais prático. Então a gente vai terminando a parte teórica e a gente inicia a parte de interpretação de exame, assim como a gente estava fazendo em sala de aula. E é isso, tá? Se tiver alguma dúvida, manda mensagem no fórum, vamos discutir as dúvidas. Não esqueçam de fazer a atividade de discussão do caso, deixei um caso lá bem legal para vocês. Vamos fazer a discussão de caso, vamos colocar as respostas no fórum, vamos discutir, o que o colega comentar, o que você tiver dúvida, comenta embaixo, tá? Vamos fazer uma discussão bacana, assim como a gente faz as discussões em sala de aula, tá? Se cuidem, tá? Sigam as recomendações, tá? Vai passar, tá todo mundo otimista, vamos manter o pensamento positivo, energia positiva, tá? Que energia é extremamente importante nesse momento. O pensamento, energia no pensamento positivo, ela faz coisas incríveis, tá? Então vamos manter esse pensamento positivo, todo mundo participar das aulas, tá bom? E, galera, agradeço bastante, tá? Passar essa noite com vocês, tá? Tendo dúvidas, vamos discutir lá no fórum, tá? Um beijão e até a próxima.